Capítulo 12. Ministério da Reconciliação. Ser embaixador não é privilégio de alguns, mas tarefa de todos. No século XIX, Deus usou um grande evangelista chamado Moody para ganhar milhares de vidas para Cristo. Certa vez, diversos ministros britânicos perguntaram a ele o motivo do seu sucesso no ministério. Para responder, ele levou os pastores até a janela do seu hotel e pediu àqueles homens para lhe dizerem o que viam. Ao olhar para o parque da cidade, todos concordaram que viam pessoas, apenas pessoas fazendo diversas atividades. Com lágrimas nos olhos, o evangelista disse: Mas eu vejo incontáveis almas que passarão a eternidade no inferno caso não se encontrem com o Salvador. Embora o peso pelas almas perdidas seja uma marca muito forte em um evangelista, todo cristão precisa perceber e lembrar que as vidas com as quais ele se relaciona estão em direção ao inferno sem Cristo. Não, você não leu errado. Seu vizinho que não conhece a Cristo está com a passagem comprada para o tormento eterno. Seu colega de trabalho que não nasceu de novo vai chorar e ranger os dentes se morrer agora. O rapaz que vende jornal na esquina pelo qual você passa todo dia pode também estar nesse grupo. O inferno não faz acepção de pessoas, desde o cantor famoso ao rico empresário, da empregada doméstica ao mendigo que não tem onde morar. Todos que não foram reconciliados com Cristo estão no caminho da morte eterna. Isso não é apelação de escritores, não é terrorismo. Gospel é a pura simples verdade do Evangelho. No entanto, o que é mais duro de ouvir é que muitos estão indo para o inferno porque os cristãos não exercem o seu ministério. Falamos de diversos ministérios ao longo desse livro. Entretanto, existe um que é comum a todos os crentes, a saber, o ministério da reconciliação. Em 2 Coríntios 5, do versículo 17 ao 20 diz: Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e não confiou o ministério da e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A boa nova do Evangelho hoje é que ninguém precisa ir para o inferno, porque na cruz do Calvário o Senhor Jesus morreu por nós, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Porém, ele nos concedeu o privilégio de anunciar essa verdade. Cabe a nós, não a Deus e nem aos anjos, falar desse sacrifício maravilhoso. Por essa razão, precisamos levar o Evangelho a todo aquele que está à nossa volta. O texto nos diz que somos embaixadores de Deus, como se Deus por nós rogasse aos homens para que se reconciliassem com ele. Somos com isso representantes da mensagem de Deus àquele que está perdido. Isso não é tarefa apenas para evangelistas, pastores ou apóstolos, mas dever de todo aquele que nasceu de novo. Repare que ao mencionar que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e que Deus nos reconciliou consigo mesmo em Jesus, o apóstolo logo atribui a nós, esses que nasceram de novo e são reconciliados em Cristo, o ministério da reconciliação. Pelo pecado do ser humano, houve uma quebra no relacionamento do homem com Deus. Por isso, o Pai enviou a Cristo para restaurar esse relacionamento. Em Colossenses 1, do versículo 20 ao 22, diz: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne,
pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. A parte que cabia a Deus foi feita por meio de Jesus. Contudo, uma reconciliação não é unilateral. Se uma parte quer a conciliação e a outra não, não há acordo. O homem precisa aceitar a proposta da paz feita por Deus na cruz. É nessa parte do processo que aqueles que já foram reconciliados com Deus servirão no ministério da reconciliação. Por essa razão, Jesus, depois de haver completado sua obra redentora, tendo morrido pelos nossos pecados e ressuscitado, disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, em Marcos 16:15. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Todo cristão tem responsabilidade não apenas por meio de suas atitudes de pregar o Evangelho. Como já dissemos, o nosso comportamento anuncia o Evangelho de Cristo, mas isso não exclui a nossa responsabilidade de pregá-lo de forma verbal e clara. A palavra ministério significa servir, distribuir. Precisamos ser como garçons que servem um alimento a alguém. Precisamos levar o pão da vida aos que estão famintos espiritualmente. O Senhor nos confiou o serviço e, a distribuição da reconciliação. Quem entende o ministério da reconciliação pode ser um mestre, um diácono ou um médico, mas não vai se calar na tarefa de anunciar o evangelho ao perdido. Nenhum cristão pode deixar de evangelizar justificando que esse não é o seu ministério. Como vimos, existe um peso maior no coração do evangelista pelos perdidos, porém a tarefa de apresentar aos não crentes a reconciliação em Cristo não é apenas do evangelista. Vale também ressaltar que o ministério de reconciliação não consiste apenas em anunciar a morte e a ressurreição de Jesus, antes é também fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele nos mandou. A expectativa de Deus é que o cristão amadureça a ponto de ensinar a alguém os princípios do evangelho. Em Hebreus 5:12 diz: porque devendo já ser mestres, em razão do tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. O escritor de Hebreus não estava dizendo que todos deveriam ter um dom ministerial do mestre, mas sim que deveriam ser capazes de ensinar aquilo que um dia eles aprenderam. Como isso não havia acontecido, era necessário que eles aprendessem outra vez. Você pode fazer parte de uma célula, grupo pequeno, grupo familiar, ou qualquer que seja a nomenclatura que sua igreja usa. Conduzir ou não o crente a Jesus e depois acompanhá-lo ensinando-o como andar no caminho de Cristo, mesmo que seu dom principal seja a administração. Nesse livro, vimos a importância de reconhecer o chamado de Deus em nossa vida. Seja você um pastor, profeta, evangelista, apóstolo, mestre, diácono, médico, ministro de louvor, administrador, ou tenha qualquer outro dom que abordamos nessa obra ou que por aqui não foi mencionado. Ao reconhecer o seu chamado, é fundamental devotar mais tempo e energia para exercê-lo. Contudo, não podemos esquecer que pregar e ensinar, fazendo assim discípulos para Jesus, é a parte do ministério da reconciliação, que é o chamado de todos.